E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós aqui estamos muito felizes por ter aí você junto com a gente. Espero que você esteja aí com a sua expectativa lá em cima, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Então, eu queria, antes de mais nada, pedir para você seguir a gente, se inscreve no canal e aproveita, compartilha já também com os seus amigos este link aqui, para que eles também possam ser abençoados, tá bom? Então, Deus te abençoe e um ótimo culto. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar que eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar que eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Obrigado, Pai, por ter nos adotado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, Pai, para perto de Ti. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá vida a cada dia, o Senhor nos dá salvação a cada dia, o Senhor nos dá proteção, o Senhor cuida, Deus, de cada um dos Seus filhos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque em meio, Pai, a tantas tribulações nós podemos ver a Tua mão, Pai, nos segurando, nos cercando de cuidados, nos cercando de amor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por quem Tu és em nós. Obrigado por aquilo que nós podemos ser em Ti, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós só temos a agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Amado
do Redentor, maravilhoso Rei. Eu amo o precioso dia que virás. Os meus olhos veem o Salvador que reina, poderosamente vindo me encontrar. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranatha, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranatha, eu te espero, eu te espero, eu te espero. Maranatha. Olá, estou muito feliz de estar aqui com você, mais uma vez conectados. Para você que está pela primeira vez acessando esse culto, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo para nos visitar no nosso lugar, no nosso espaço físico. Por enquanto a gente está na pandemia, mas vai chegar o tempo e já está, eu creio, chegando o tempo onde a gente vai poder se reunir juntos. Para você que é da família IBAN, eu quero que você sinta-se abraçado por mim aí na sua casa. Não vejo a hora de te ver, não vejo a hora da gente poder conversar. E saiba que você não está sozinho. Eu sei que no meio dessa pandemia, no meio de tudo que está acontecendo, às vezes a gente se sente sozinho, a gente às vezes pode se sentir longe da comunhão dos irmãos. Então talvez você não esteja em um e-grupo, faça parte de um e-grupo, se conecte com o seu e-grupo, faça um esforço. Eu sei que a tecnologia muitas vezes mexe com muitos de nós, que às vezes a gente não sabe mexer direito. Peça ajuda para alguém e conecte-se com a gente, que eu tenho certeza que Deus ele vai suprindo um pouco da ausência dos irmãos nesses momentos, tá certo? Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito, muito especial, que está lá em Salmo 18, 24, diz o seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Olha só, aqui é Davi falando
para Deus, orando aqui nesse salmo, conversando com Deus. E aqui ele acabou de triunfar sobre os seus inimigos. Ele teve vitória, provavelmente sobre o rei Saul que estava perseguindo ele. E ele teve vitória. E agora ele está dizendo: olha só, o Senhor me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Mas ele continua, e no versículo 25 ele diz o seguinte: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Eu acho muito interessante esse salmo, porque esse salmo ele mostra pra gente que a maneira pela qual nós vivemos vai determinar a maneira pela qual Deus vai se revelar a nós. Preste atenção que Deus ele se revela para aqueles que são puros de coração, mostrando a sua pureza também. Deus ele se revela para aqueles que são irrepreensíveis, quão irrepreensível ele é. E Deus ele se revela aos fiéis também mostrando a sua fidelidade. Mas olha só, mas aqueles que são perversos, Deus reage à altura. Claro que Deus ele não vai reagir com perversidade, mas ele vai reagir com severidade provavelmente. A gente vê na Bíblia isso acontecendo, a gente vê que para aqueles que creem em Jesus, a Bíblia diz que Deus age com bondade, mas para aqueles que não creem, Deus age com severidade. E é por isso também que a Bíblia vai falar que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Mas o que eu acho interessante, que talvez o que esse salmo possa talvez esclarecer melhor para nós, é aquilo que nós vemos o autor de Hebreus falando: olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E ele fala por quê? Ele fala porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então preste atenção, a maneira pela qual nós vivemos em santidade vai fazer com que a gente enxergue melhor a Deus. Também nas bem-aventuranças, Jesus ele vai falar isso, ele vai falar o seguinte: bem-aventurado, feliz os puros de coração, pois verão a Deus. Então a maneira pela qual nós vivemos vai determinar a forma pela qual Deus se revela a nós. Isso é muito importante para nós, porque eu creio que tem tudo a ver com a história de hoje, tem tudo a ver com o capítulo 2 de Ruth. Nós temos visto a história dessa família, os desafios dessa família em meio a uma crise. Isso tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com a tua história e com a minha, porque nós estamos passando por meio de crise, nós estamos passando por meio de uma pandemia. Para alguns estão desesperados, alguns estão inquietos, cheios de ansiedade, outros estão descansando no Senhor, outros estão olhando para frente, não olhando simplesmente para o problema, mas olhando para frente, para o futuro e enxergando dias melhores no Senhor. E eu quero te encorajar, se você é essa pessoa que está vivendo a vida nesse momento, cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de incertezas e deixando isso corroer o teu coração, eu quero te dizer: olhe para Deus, porque eu tenho certeza de que se você olhar para Deus, Ele vai te dar esperança de um futuro melhor. Ele vai te mostrar que nele você pode descansar, nele você pode encontrar sua força. Mas então essa família está passando por esse momento, essa família ela está passando por um momento de muitos desafios. Inclusive, se você ainda não assistiu as outras mensagens dessa série, eu quero te encorajar aí a assistir. Eu creio que vai falar muito com você, mas nesse momento a gente tem uma família que ela perdeu alguns membros dela. Inclusive ela perdeu todos os homens da família, todos aqueles que eram provedores, os protetores da casa. A família de Elimeleque era constituída de Elimeleque, Noemi, a sua esposa, os seus filhos Malom e Quilion, que depois se casaram com duas moabitas chamadas Orfa e Ruth. Essa era a família. Mas é interessante que na história nós vamos vendo que essa família perde Elimeleque, que é o pai, que é o marido de Noemi, o provedor da casa.
mas ainda tem os 2 filhos, então eles se casam e eles se tornam o provedor, quem cuida, quem protege ali a família. Mas também passa um tempo e eles 2 morrem e só ficam as mulheres da casa. E aqui em nenhum momento estou dizendo que as mulheres são fracas, que as mulheres não conseguem prover. Não estou dizendo nada disso. Mas a época pela qual elas viviam era uma época muito difícil para viúvas sobreviverem. Era uma época muito machista. Era uma época onde as viúvas e os órfãos, e a gente sabe que até hoje isso acontece, sofrem muito, sofrem fome, passam fome e muitas vezes morrem de fome. Então agora, nesse capítulo 2, o que a gente está vendo e o que a gente vai ver outro personagem aparecendo na nossa história, o nome desse personagem é Boaz. Então, Ruth e Noemi, órfã volta para Moabe. Ruth e Noemi, elas vão até Belém, voltam para a terra de Noemi e chegam em Belém, elas estão em Belém agora. Só que em Belém elas estão sem provisão, sem nada, mas agora, nesse momento da história, é impressionante, porque no capítulo 2 agora, a gente vai ver que quando elas estão pensando que a história tá ruim para elas, que não existe talvez esperança, que olha, não tem mais para onde ir, quando Noemi já se apossou do fato de que a história dela é cheia de tragédia, cheia de dor, e que aquilo é a vida dela. Ela tanto é que ela muda de nome, ela fala, olha, pode me chamar de Mara, que significa amarga. Ela já tinha aceitado o fracasso, tinha aceitado que a história dela era aquilo, era viver com dor, era viver naquela tragédia, perdeu todo mundo que amava, agora vai passar fome. Mas quando então elas estão nesse momento da história, é quando nós vamos ver um mover tão grande de Deus. Porque é nesse momento que a história começa a mudar, é nesse momento que a gente entra no capítulo 2 e a gente percebe que esse personagem chamado Boaz entra na história, movido pelo Senhor. E quando Ruth encontra com Boaz, talvez nesse momento ela vai pensar o seguinte, olha, é uma mera coincidência, mas na verdade aquela mera coincidência fazia parte do plano gracioso e do cuidado de Deus para com a vida delas, da provisão de Deus para com a vida delas. Então nesse momento a gente vai ver esse encontro dos dois. Nesse momento eu quero mostrar um pouco quem era Noemi, quem era Ruth e quem era Boaz, um pouco melhor para nós. Eu quero começar com Ruth, eu quero começar com essa história dela saindo e encontrando Boaz. O que aconteceu para que ela encontrasse Boaz? E olha só comigo, que no capítulo 2, versículo 2 vai dizer o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi, ela falou para sua sogra, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Nesse momento da história, elas chegaram em Belém e elas precisavam comer. Elas precisavam, alguma forma, de conseguir alimento. E então, nesse momento da história, Ruth, ela toma uma postura, ela mostra um pouco do caráter dela, ela mostra que ela era uma mulher que tinha iniciativa, era uma mulher que estava disposta a fazer o que fosse necessário para ela conseguir suprir a casa. E ela sendo mulher e estando numa terra estrangeira, ela poderia sofrer muitas coisas. Ela poderia sofrer abuso, ela poderia se dar mal no convívio com aquela cultura diferente, porque ela era uma estrangeira. Mas mesmo assim, ela não resiste, ela mesma se oferece, ela diz, olha minha sogra, eu vou recolher espigas, eu vou arrumar algum meio, se alguém permitir que eu entre na sua propriedade para recolher espigas, eu vou. E quem permitir, eu vou entrar e vou recolher. E então Noemi fala para ela, vá minha filha, e que Deus te abençoe e tudo mais, e ela vai. Então ela era uma mulher cheia de compromisso com a sua sogra. Era uma mulher que realmente estava disposta a fazer aquilo que era necessário para suprir a casa. Ela saiu da zona de conforto dela, pode ter certeza. Mas também algo que ressalta na vida de Ruth é que ela era humilde.
Porque ela chega numa propriedade, olha o que diz no versículo 7, fala assim, ela me pediu, isso daqui é o servo, o capataz daquela propriedade, falando para o dono da propriedade, que é Boaz. E ele fala um pouco a respeito de Ruth, e ele diz o seguinte a respeito dela, ele fala assim, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Olha que interessante, na lei de Moisés, que Deus deu para Moisés, existia uma cláusula lá que falava o seguinte, dava permissão, na verdade, era uma ordem que Deus dava para aqueles que tinham terra, para aqueles que tinham campo, para aqueles que semeavam e colhiam os frutos do seu campo. E a lei, essa ordem que era dada era a seguinte, olha, vocês vão colher, e tudo aquilo que cair dos ceifeiros, não é para eles pegarem de volta. É para deixar onde está, para que os pobres possam vir e colher isso. Mas não só isso, essa ordem também dizia para eles não colherem das beiradas do campo, para deixarem para os pobres, para deixarem para aqueles que não tinham recursos, para as viúvas, para os órfãos. E isso, gente, olha como Deus ele cuida daqueles que necessitam, como Deus ele está de olhos abertos para aqueles que estão sem provisão, para aqueles que estão sofrendo, e talvez você esteja sofrendo, e talvez você nesse momento esteja dizendo, não, Deus não se importa comigo. Deus ele se importa. Deus ele se importa tanto com a sua vida, você é muito importante para Deus. Deus ele ama a sua vida, e olha, isso já é expresso desde o Antigo Testamento, quando ele deu a lei, ele falou, olha, eu não quero que ninguém passe fome. No meio do meu povo eu não quero que haja fome, eu não quero que haja pessoas passando por necessidades e morram de fome. E olha, por isso Deus dá essa lei, essa ordem para as pessoas ricas, para as pessoas que tinham campo, tinham uma colheita abundante, onde então Deus ele pedia, olha, eu quero que você deixe essas sobras, eu quero que você deixe os cantos para essas pessoas pobres. Mas o mais interessante é que a gente vê humildade na vida de Ruth, porque Ruth, ela poderia simplesmente, a gente não sabe o quanto que ela conhecia da cultura da época e da lei de Moisés. Eu não sei se a sogra dela ensinou para ela, mas ela poderia muito bem chegar naquele lugar e simplesmente ir colher, simplesmente sair recolhendo aquilo que sobrava, aquilo que caía dos ceifeiros, aquilo que ficava nas bordas do campo. Ela poderia simplesmente sair colhendo, porque fazia parte da lei de Deus, era uma ordem que Deus dava. Mas ela não faz isso, é interessante, porque ela chega para o capataz e a Bíblia diz o seguinte, que ela pediu. Por mais que ela tivesse direitos, olha só esse caráter dessa mulher, por mais que ela tivesse o direito de recolher, ela não exigia o seu direito, ela simplesmente ia lá com toda humildade e pediu permissão para recolher e juntar as espigas. São as pequenas coisas da nossa vida, são nas pequenas atitudes nossas que a gente percebe realmente os nossos valores, princípios, o caráter de uma pessoa. São nas pequenas coisas do dia a dia, é a maneira como a gente olha para alguém, é a maneira como a gente trata alguém, é a maneira como a gente cuida das pessoas ou não, é a maneira pela qual a gente está vivendo, olhando ao redor para aqueles que estão necessitando, ou simplesmente vivendo uma vida centralizada em nós mesmos. É aí que nós vemos, são nessas atitudes que a gente vê quem nós realmente somos. Mas olha só, no versículo 10 diz o seguinte, ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou, por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? O que está acontecendo aqui é o seguinte, Ruth, ela está ali no meio daquele povo, no meio daquela ceifa, e aqui ela já ela se encontrou com Boaz. E Boaz mostrou tanto amor por ela, tanto cuidado com ela, que olha, ela se prostra rosto em terra e ela começa a dizer o quê? Boaz, olha, por que eu achei tanto favor aos seus olhos? E ela se inclina rosto em terra. Você sabe o que isso mostra para nós a respeito do caráter de Ruth? Isso mostra para nós
como ela era uma pessoa que sabia expressar gratidão. Você sabe que muitas vezes isso falta em nós? Muitas vezes nós não conseguimos expressar gratidão. Eu lembro quantas vezes, trabalhando no meio de pescadores, a gente saía para entregar uma cesta básica para pessoas que estavam necessitando, para pessoas que estavam passando fome muitas vezes. E a gente ia entregar uma cesta básica e às vezes a gente nem recebia um obrigado. A gente tinha um tempo com a pessoa, eu gostava de explicar para aquela pessoa, olha, não sou eu que estou entregando isso para você, não é, a gente sabe que a missão está sendo simplesmente um agente que está entregando isso para você, mas quem está dando essa cesta básica para você é Deus. Deus, Ele tocou no coração de pessoas, para eles contribuírem e para essa cesta chegar aqui na sua casa. Deus, Ele está cuidando de você, Deus, Ele te ama. E eu gostava sempre de falar isso, eu sempre falava isso, mas muitas vezes a pessoa ouvia, eu orava por ela, pela família dela, e nenhum obrigado saía dos lábios dessas pessoas. Muitas vezes elas pensavam que isso era uma obrigação nossa de fazer. A gente sabe que como cristãos, nós sim temos que cuidar daqueles que estão passando dificuldades, fome e tudo mais. É sim uma obrigação nossa, mas muitas vezes as pessoas não sabem ser gratas. E essa mulher aqui, Ruth, ela é grata por tudo aquilo que está acontecendo na vida dela, por toda a história que está acontecendo aqui na vida dela. E agora eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês segurem aí na sua mente um pouco de como era Ruth, como ela vivia, como eram as atitudes de vida dela. Porque eu quero mostrar depois para vocês o reflexo dessa vida dela, da maneira como ela vivia, da maneira como ela agia na vida dela e o que isso veio trazer para ela, como é que Deus se revelou a ela em meio à maneira que ela vivia. Olha só, vamos olhar agora para Boaz e entender um pouco melhor o encontro de Boaz com Ruth. Então Ruth ela saiu para recolher espigas e ela acabou parando na terra de Boaz. A Bíblia ela vai falar o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi, aquilo que a gente já viu, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Elimeleque, lembrando, era o marido falecido de Noemi. Então olha o que acontece aqui. Noemi, ela sai recolhendo espigas. E casualmente, eu acho interessante isso aqui, é como se o texto estivesse falando o seguinte: olha, sem querer, ela entra na terra de Elimeleque, de Boaz, que fazia parte da etnia, do clã ali de Elimeleque. E é interessante porque ela entra, casualmente a gente sabe que por mais que aos olhos humanos e aos olhos de Ruth nesse exato momento foi algo que ela não estava esperando, foi algo que para ela parecia uma coincidência, na verdade a gente vai perceber que é um mover de Deus, é Deus cuidando dela, é Deus direcionando ela para que ela chegasse ali. Então Ruth, ela chega, ela para ali na terra dele, mas o que eu quero ressaltar aqui é como Boaz ele agia nessa época. Lembra que nessa época a Bíblia fala que era a época dos juízes, era a época onde as pessoas faziam aquilo que elas achavam certo, elas não estavam obedecendo, era uma época onde as pessoas esqueciam de Deus e viviam suas vidas da maneira que queriam. E é isso que está acontecendo nessa época, mas mesmo em meio a essa época, a gente vê que Boaz era um homem justo, Boaz era um homem que ajudava os pobres. Porque ele, mesmo sendo nessa época, e provavelmente muitas pessoas, muitos homens ricos que tinham campos, provavelmente não deixavam nada cair para os pobres, não deixavam com que os pobres viessem para a sua terra para recolher comida, alimento para eles. Boaz fazia diferença nessa época. Boaz, a gente vê que Boaz, ele permitia que essas pessoas vinham para a sua terra, que eles podiam entrar, ele cumpria com a ordenança de Moisés.
E isso para nós é muito importante, porque a gente vê que Boaz era um homem que ajudava, ele deixava os pobres recolher na sua terra. Mas uma outra coisa que a gente vê a respeito de Boaz é que esse homem era um homem de Deus. Olha o que a Bíblia fala que Boaz fez quando ele chega e ele vai falar com os seus empregados. A Bíblia diz o seguinte: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Ele saudou todos os seus empregados e ele diz o seguinte: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Isso é muito importante, é interessante, porque isso mostra algo do caráter dele. Mostra que ele era um homem de Deus, era um homem que entendia que o trabalho, ele não fazia uma dicotomia do trabalho dele e das coisas de Deus. Ele simplesmente entendia que viver uma adoração a Deus, viver para Deus, significava viver em todo lugar para ele. Todo lugar para Boaz era um lugar de adoração a Deus. Era um lugar, ele não tratava os servos dele de uma maneira diferente, os empregados dele de uma maneira diferente. Boaz, ele era testemunho de Deus até mesmo no meio dos seus empregados, no meio do seu trabalho. Boaz, sendo chefe, ele expressa claramente: olha, eu quero que a paz de Deus, eu quero que a paz do meu Deus esteja sobre a vida de vocês. Isso é algo que nós precisamos aprender, isso é algo que nós precisamos olhar e falar: olha, eu quero viver assim, eu quero ser uma pessoa onde eu não faço uma dicotomia entre o que é santo e o que é impuro. Eu quero ser uma pessoa onde, seja lá onde eu estiver, eu brilhe a luz de Cristo, eu faça com que as pessoas ali sejam impactadas pelo Deus que habita em mim, pelo Espírito de Deus que habita em mim. Eu quero que as pessoas entendam, na verdade, eu quero que você entenda nesse momento que onde você estiver, você está vivendo diante da face de Deus e ali você é o testemunho de Deus, assim como Boaz. Boaz era um homem de Deus. Boaz também, ele se importava com as pessoas. E eu quero que você veja como ele não só tratava bem os seus empregados, ele não só tratava os seus empregados mais do que eles mereciam muitas vezes. Tratava com honra, com respeito que muitas pessoas não tratavam, mas ele tratava eles dessa forma. Ele tratava os seus empregados como irmãos, mas olha só como ele tratou o Ruth também. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 8 vai falar assim: disse então Boaz a Ruth. Então olha só, voltando aqui à história, antes de eu ler isso. Boaz, ele chega ali, ele olha, vê Ruth, ele pergunta para o capataz dele, ele pergunta: quem que é essa mulher aqui? Provavelmente ele percebeu que ela era uma mulher que nunca esteve ali, de repente ela está ali recolhendo espigas. Ele pergunta: quem que é essa mulher? Então o capataz dele diz para ele quem ela é. Então Boaz, ele chega num certo momento e chama a Ruth, ele diz o seguinte: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Olha que interessante, porque nesse momento a gente percebe algumas características de Boaz. A gente primeiro percebe como Boaz cuidou de Ruth. Boaz foi um homem que olhou para Ruth e ele mostrou cuidado com a vida dela. Talvez essa instrução de como ela deveria colher, que ela deveria seguir as mulheres, as servas dele, olha como elas colhem e você vai colhendo junto também. Talvez Ruth ela nem sabia colher direito. Talvez o fato dela nunca ter feito aquilo antes, ela agora estava aprendendo e ele está mostrando cuidado, ele está mostrando: olha, não vá para outro lugar, fique aqui. Fique aqui, eu vou pedir para os rapazes não tocarem em você. É interessante porque Boaz, ele protege Ruth.
Olha, eu não vou deixar com que nada de mal aconteça com você. Quando ele fala, eu não vou deixar com que os homens toquem você. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela era uma estrangeira, era uma mulher, e no meio de campos ela podia muito bem ser abusada. Depois, mais pra frente, se você quiser ler todo o texto, você vai ver que a própria Noemi, sogra de Ruth, fala para ela, não, continua indo lá, porque em outros lugares você pode ser abusada. Então Boaz protege Ruth, Boaz de alguma forma mostra proteção para ela. Tudo aquilo que ela não estava tendo. Boaz também, ele proveu alimento, água para Ruth, água e comida. Aqui a gente vê que ele falou assim, quando você tiver sede, você vai lá e toma da água que os rapazes pegarem. Você pode beber com eles. Mais para frente a gente vai ver que ele chama Ruth para comer junto com ele. Pão. É interessante porque nesse momento também a gente vê que Boaz, ele consola Ruth. Lá no versículo 13 vai falar o seguinte, a Ruth expressando algo para Boaz, ela diz assim, o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. A maneira pela qual Boaz estava tratando Ruth trouxe ânimo ao coração dela e trouxe encorajamento para ela. E eles dois nem se conheciam, mas o fato, olha a postura desse homem de Deus. Olha o cuidado, a proteção, o prover de alimentos, o consolo que ele trouxe, mas também Boaz, ele trata a Ruth com honra. Ele chama ela para comer na mesa junto com ele. Quando ela era uma pobre, que não tinha nada, estrangeira, estava recolhendo espigas no campo, e ele fala, olha, senta aqui comigo, come com a gente. Boaz, ele mostra uma bondade extraordinária também. E olha só o que esse versículo diz, versículo 15, fala assim, quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Olha o que Boaz diz aos seus servos. Ele disse assim, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as recolha e não a impeçam. Boaz, ele vai além de simplesmente mostrar toda a bondade, ele começa a mostrar uma bondade extraordinária pela vida de Ruth, ele começa, olha o caráter desse homem. E eu estou querendo ressaltar para você tanto o caráter de Ruth, algumas características, algumas coisas que nós vemos, as atitudes tanto de Ruth e também de Boaz nesse momento para você. Porque isso, a maneira pela qual eles viveram a vida deles, a maneira pela qual eles viviam, as atitudes que eles tinham pelas pessoas, isso trouxe para eles uma revelação também de quem Deus é para a vida deles. Eles puderam experimentar mais de Deus por causa da maneira que eles viviam e cuidavam de pessoas ao seu redor. Tem uma coisa que eu vejo que é comum entre Boaz e Ruth. E o que eu vejo que é comum entre os dois é que ambos eram generosos, ambos tinham um coração generoso. Quando a gente olha para Boaz, a gente vê que Boaz, sendo um homem rico, ele demonstrava generosidade para com os pobres, ele demonstrava um cuidado para aqueles que não tinham verba, que não conseguiam alimento, ele abria o seu campo para que eles pudessem recolher ali, ele obedecia a Deus fazendo isso, mas isso também mostra uma postura do coração dele, ele também cuidava, trazia, e além de um cuidado simplesmente da lei, ele chamou Ruth para comer à mesa, ele deu algo para ela, ele falou para os ceifeiros, olha, deixa cair algumas espigas a mais para elas. Olha a postura, olha a generosidade. Generosidade tem muito a ver com a gente ir além, a gente não viver no normal, no ordinário, mas a gente ser extravagante. Boaz, naquele momento que ele estava dizendo para os ceifeiros, olha, pode tirar do meu para deixar cair e dar para ela. Ele estava tirando dele, aquilo estava doendo no bolso dele, aquilo ia ser menos dinheiro para ele pagar funcionário, menos para prover para a casa dele, menos coisas que ele poderia gastar.
mas ele estava abrindo mão disso para ajudar alguém. Esse era Boaz. Boaz, Ruth, quando a gente olha Ruth agora, a gente vê a generosidade de Ruth na maneira pela qual ela cuidava da sogra dela. Olha só o que o texto fala. O texto diz o seguinte, que quando Ruth, ela vai comer na mesa com Boaz, quando Boaz ele fala assim, Ruth, vem aqui comer comigo. E ela chega ali, a Bíblia fala que ela se farta, ela enche a barriga, mas você sabe o que é interessante? É que naquele momento ela está pensando na sogra dela. Naquele momento, Ruth, ela não esqueceu a sogra dela, e o que o texto diz é que ela guarda alimento para a sogra dela. Olha só, diz o seguinte, no versículo 18, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido. Então Ruth está chegando no povoado com tudo aquilo que ela colheu, e a sogra dela viu tudo aquilo que estava acontecendo, e olha só, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Versículo 18, aí está falando que Ruth está trazendo não só tudo aquilo que ela recolheu nos campos, que foi uma abundância, mas também que ela ofereceu a Noemi. Ela ofereceu a Noemi aquilo que tinha sobrado da refeição dela. Ruth estava pensando na sua sogra, sabe por quê? Porque o coração de Ruth era generoso. Ruth, ela não pensava em si própria. Quando a gente olha lá na mensagem que eu falei a respeito da lealdade de Ruth, a gente vê uma pessoa generosa, porque generosidade não tem só a ver com dinheiro, não tem a ver apenas com a maneira com que a gente oferta um dinheiro nosso para ajudar alguém, mas generosidade tem a ver com dar. E não necessariamente apenas dinheiro, mas a gente pode ser generoso dando a nossa vida pelo outro. E aqui a gente vê Ruth sendo pobre, mas dando, e Boaz sendo rico e dando também, porque ambos eram generosos. Ambos, eles eram generosos, extravagantemente generosos. Porque nesse momento, eu quero lembrar você do texto que eu li de Salmo 18. Aos fiéis te revelas fiel, aos irrepreensíveis te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. A maneira pela qual ambos estavam vivendo a vida deles. Mas conforme a história vai correndo, nós vamos perceber que Deus, ele vai também se revelar para eles com muita generosidade. Da maneira pela qual eles estavam sendo generosos com as pessoas, Boaz, mesmo sendo rico, sendo generoso, e Ruth sendo pobre, sendo generosa, da maneira que podia, o que acontece é que a generosidade deles também fez com que eles experimentassem a generosidade de Deus sobre a vida deles. Olha, porque tudo aquilo que estava acontecendo com Ruth, a provisão que veio por meio de Boaz, o cuidado que veio por meio de Boaz, a proteção nesse primeiro encontro deles, que veio de Boaz, tudo isso foi consequência da generosidade que ela teve com sua sogra. E olha o que o texto fala. Olha o que Boaz fala para ela como respostas para Ruth. Ruth pergunta a ele por que o Senhor está sendo tão cuidadoso comigo. E olha só o que Boaz fala para ela. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. E olha só o que ele declara sobre a vida dela. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe o que acontece? É que a maneira pela qual ela doou a sua vida pela sua sogra. Agora, Deus estava começando a revelar a generosidade, o amor, tudo aquilo que ela expressou pela sogra, Deus agora está retribuindo. Deus está se revelando a ela dessa forma. E é interessante que eu vou dar um spoiler para você, porque Deus ele vai fazer isso com Boaz também. Deus ele vai mostrar, Boaz, a maneira pela qual ele foi generoso,
a maneira pela qual ele estava agindo, não só com as pessoas no seu dia a dia, mas com Ruth naquele momento. A gente vai ver ao longo da história, lá no capítulo 4, que Boaz, ele vai ter um filho, e o filho de Boaz, chamado Obed, vai ser o filho, ele vai ser pai de Jessé, e Jessé vai ser pai do rei Davi, do melhor rei de Israel. Preste atenção, porque agora Deus ele vai usar a vida de Boaz para gerar um filho, pelo qual vai vir o rei Davi, e por meio dos descendentes do rei Davi também virá o cumprimento da promessa de Deus de mandar o Messias, de mandar Jesus Cristo, de mandar o Salvador para o mundo. Imagine só, se Deus ele olhasse para você e falasse assim: vai ser por meio da sua descendência, vai ser por meio do seu sangue que eu vou trazer o meu filho para redimir, para trazer salvação, para trazer solução ao pecado do mundo. Mas olha só, o maior ato de generosidade não foi de Ruth e de Boaz. Talvez não foi do teu vizinho ou do teu irmão da igreja que veio e te abençoou de alguma forma, ou de alguém que falou de Jesus para você, ou de alguém que tem te ajudado, ou de alguém que foi uma peça importante para abrir certas portas de emprego ou de ajuda em algum momento da sua vida. O maior ato de generosidade, ele veio do próprio Deus. Deus é um Deus generoso. Quando a gente olha na Bíblia, quando a gente olha aquele versículo que muitos conhecem, João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nisso daqui que eu estou dizendo. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que Ele deu. Esse é o maior ato de generosidade que o ser humano pode experimentar. Deus ele se revelou como Deus generoso, o Deus que dá. Muitas vezes, e talvez você que está assistindo isso daqui, esse vídeo, nesse momento, talvez você pense que na igreja, que as pessoas, o que você tem visto na mídia, é que a igreja pede dinheiro. Eu quero dizer uma coisa: Deus é o Deus que dá, não é o Deus que fica pedindo. Ele é o Deus que dá. Ele deu o que Ele tinha de mais importante, mais precioso. Ele deu o seu único Filho para que Ele morresse no teu lugar, para que Ele pagasse um alto preço pela sua vida. E o mais interessante é que quando nós cremos nisso, a Bíblia fala que nós somos salvos do nosso pecado, que a culpa do pecado é tirada de nós, e a Bíblia fala que Deus nos adota na sua família quando nós confessamos que somos pecadores e confessamos que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Olha, eu quero te dizer uma coisa: isso é a maior expressão de generosidade. O que eu quero que você saia daqui hoje, o que eu quero que você entenda aqui hoje, é que a maneira pela qual você vai estar vivendo a sua vida nesses dias e para o resto da sua vida vai determinar a maneira pela qual Deus ele vai se revelar com mais intensidade para você. Conforme você vive uma vida de pureza, Ele vai se revelar o Deus puro, santo. Ele vai se mostrar a você. Por isso que nós vemos na Bíblia que quando nós semeamos, nós colhemos, e isso é muito importante para nós. Porque a gente não colhe daquilo que a gente come, a gente colhe da semente que a gente planta. E eu quero de alguma forma chamar sua atenção para isso, como é que você tem sido generoso, como é que a sua vida de generosidade tem sido. É uma vida que você dá, mas no coração, lá no fundo, você não dá com alegria. Você realmente não está querendo dar, você dá porque alguém fala que você tem que dar, porque você sabe que a Bíblia ensina que você tem que dar, ou você dá porque você reconhece que Deus é o Deus soberano, é o Deus de todo o ouro e toda a prata, é o Deus que cuida de você, é o Deus que protege você, é o Deus que é o Deus generoso, e por isso você quer imitá-lo.
Porque se for dessa forma, eu tenho certeza de que você vai experimentar também a generosidade de Deus para com a sua vida. Eu quero te convidar a ser mais generoso. Existem muitas pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Existem muitas pessoas que estão precisando de você nesse momento. É nesse momento de escuridão que o povo de Deus, a igreja de Cristo, brilha ainda mais forte. Você não precisa que eu peça para você, traga o dinheiro na igreja para que a gente possa fazer grandes coisas. Você não precisa disso. Você precisa ser guiada pelo Espírito Santo para que aquelas pessoas que estão ao seu redor sejam impactadas com o que Deus já te deu. E às vezes você não é uma pessoa que tem muitos recursos, igual o Boaz. E talvez você fale assim, não, mas eu não consigo ser generoso. Você consegue, porque nós vimos uma pessoa que tinha muito, que foi generosa, que era Boaz. Mas também nós vimos uma pessoa que não tinha nada, mas era generosa com a vida e com aquele pouco que tinha, com as pessoas ao seu redor. Talvez Deus ele vai pedir para você, não é dar o do seu dinheiro, mas é abrir a sua geladeira e repartir com o seu vizinho que está sem nada, nesse momento. E talvez você que tem muito recurso, eu quero te dizer uma coisa, o muito recurso que Deus te dá não é para o teu conforto, não é para que você crie grandes coisas, para que você tenha uma conta bancária gigantesca. Você sabe que Deus nos dá muito para que a gente consiga prover para aquele que tem pouco. E pode ter certeza que quando você planta essas sementes, Deus ele retribui. Deus ele retribui, porque a gente colhe daquilo que a gente planta. Então não importa qual é a sua situação financeira, a generosidade vai além do seu dinheiro, é uma questão de princípio, é uma questão de estilo de vida, é uma questão de caráter. Deus te chama a ser generoso, assim como Ele é. Lá em Efésios 5:1 vai falar para nós sermos imitadores de Cristo. E não se esqueça que as nossas atitudes determinam a revelação que nós temos de Deus. Para você ter essa revelação da generosidade de Deus, você precisa também ser generoso, porque conforme você for generoso, Deus vai se revelar com generosidade para você também. Agora você que está aqui pela primeira vez, olha, talvez você já participou muito de igreja, talvez você já ouviu a palavra de Deus muitas vezes, mas talvez você ainda não experimentou esse ato, essa generosidade de Deus. Talvez você ainda não tinha entendido aquilo que o próprio Deus fez por você. Que Ele foi o Deus pelo qual se entregou. Ele foi aquele que deu o que tinha mais de precioso por você, o seu único filho, por você, por mim. E talvez nesse momento você está dizendo, olha, eu quero ter um relacionamento com Ele, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero me reconciliar, eu reconheço que sou pecador e eu quero confiar, colocar toda a minha confiança em Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por se entregar numa cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador, o único Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador e tenho vivido longe de Ti, Pai. Me ajuda a viver uma vida perto do Senhor, que o Teu Espírito Santo encha a minha vida e que eu venha viver uma vida que honre o Teu nome. Eu quero ser Seu filho, me adote para a Sua família. Então eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você que tem lutado nesse momento, nesses tempos. Talvez na sua vida você tenha lutado em ser generoso. E talvez é por isso que você não tem tido, Deus não tem se revelado com generosidade para você. Então eu quero que nesse momento, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor por cada um que está assistindo, por cada família representada, Deus, por cada coração, ó Deus, que nesse momento talvez se encontra com um coração endurecido.
Eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha quebrantar, venha amolecer esses corações e que Deus, em nome de Jesus, os seus filhos e filhas venham experimentar um coração mais generoso, uma vida de generosidade, imitando o Senhor, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor abra os seus olhos para enxergarem as pessoas que estão ao seu redor e entenderem e compreenderem como eles podem ser generosos, Pai. Às vezes na maneira de viver, nas atitudes que tem com as pessoas ou na maneira de dar a Deus aquilo que tem. Pai, que em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos a sermos pessoas que dão, que são generosas de maneira extravagante, assim como o Senhor foi. E que esse mundo que está bundo, Deus, seja impactado pela Tua igreja nesse momento de escassez. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós oramos para Ti. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Boa semana. Que bênção essa palavra! Se você foi tocado por essa mensagem, entre em contato conosco, a gente está aqui para poder receber você. E você que tem contribuído com o reino de Deus, olha, continue contribuindo, porque vidas têm sido abençoadas através da sua vida. Então seja esse agente de bênção na vida das pessoas. Olha, os e-grupos da nossa igreja estão assim a todo vapor. Então se você não faz parte de nenhum e-grupo, então entre em contato conosco também através das redes sociais, porque aí a gente vai direcionar você a um e-grupo para você aproveitar esse tempo de isolamento e estar assim engajado dentro da nossa família IBAN. Viu? Então uma boa semana para você e para toda a sua família.